Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando com o empresário José Carlos Martins, que é presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Nós falávamos aqui sobre, enfim, essas propostas, né, da indústria da construção, que vocês tiveram acesso aos candidatos, puderam fazer várias perguntas e também propor algumas alternativas. Queria que você falasse um pouco sobre essa agenda do setor. Pois é, Renata, o que a gente disse e a mensagem levada foi: não queremos um centavo do governo. O capital quer correr risco, só que ele precisa saber quais são as regras do jogo, mas as regras efetivas. Porque não se pode entrar num grau de risco e no momento seguinte aquela coisa mudar o jogo na metade do caminho. Então o que nós levamos para ele foi justamente essa coisa. Eu já falei um pouco sobre segurança jurídica, que é o lado ambiental, que é o lado de controle, essas coisas. É uma garantia do candidato, do que vai acontecer. Que a gente saiba o que vai acontecer. Sim. Sabe, a gente não pode viver eternamente nessa insegurança que o Brasil vive. Não podemos viver num país que um ministro do STF muda de ideia 3 vezes. Não podemos viver nisso. O que a gente quer, mais ou menos o que o Banco Central fez, o CMN, o Conselho Monetário Nacional, há 1 semana, 2 semanas atrás, que com a caneta, simplesmente com a caneta, ele injetou 80 bilhões de reais no mercado imobiliário. O que ele fez? Ele simplesmente disse assim: aquela regra que estava valendo por muitos anos e coisa e tal, no decorrer dos próximos 6 anos, vai ter que ser esse dinheiro todo aplicado em mercado imobiliário. São coisas assim, ações de ordem burocrática, normativa. Ninguém quer o bicho de 7 cabeças, não. A gente quer coisas corretas. Tem um outro fator que é muito importante para nós também, que é o aspecto de crédito. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma concentração e temos 3 bancos privados. Ao termos 3 bancos privados, a concorrência não é do jeito que deveria ser. Então, o que ocorre? Antes da crise, as empresas tinham um determinado balanço. Um balanço que tinha determinado rendimento, aqueles dados técnicos de contabilidade. Bem, hoje, por causa da crise, ninguém mais tem o mesmo balanço. As coisas deterioraram naturalmente. Aí, a concessão do crédito está sendo dada com a mesma regra que era dada antes. Aí as empresas não conseguem acessar o crédito. E eu vou te dar um número. Primeiro trimestre de 2018, nós vendemos 22% a mais do que no primeiro trimestre de 2017. E lançamos 30% a menos. Ou seja, muito menos emprego. Porque quem gera a obra é o lançamento. A venda é uma coisa que já está em andamento. Né? O estoque caiu em 15%. Por que isso? Porque as empresas não têm acesso ao crédito. Você não consegue fazer um bolo de dinheiro aqui, virar uma casa para as pessoas, se não tiver uma construtora no meio. E o crédito a esta construtora é que está muito limitado. Então, a gente bate muito nesse ponto, que é segurança jurídica, que é critérios de crédito muito mais aperfeiçoados. É um problema de aperfeiçoamento do crédito. Juros menores? O juro é consequência do risco menor. Então, se eu tiver instrumentos que melhorem a qualidade do crédito, eu com certeza terei redução de juros. É porque juro embute é que as pessoas devem entender isso. Quando você está pagando um juro, você está pagando um risco no meio. Mas isso seria normal num ambiente muito mais competitivo do que esse do qual a gente vive hoje. Então, hoje, você não tem isso, tanto é que a Selic baixou porque baixou, só que o juro no bolso do cidadão não refletiu essa baixa. Ou seja, isso no nosso entendimento tem a ver com o risco Brasil em segurança, tem a ver, burocracia tem a ver, carga burocrática tem a ver, mas também tem a ver, uma grande parcela disso, a baixa concorrência e competitividade entre os vários agentes financeiros. Um último ponto também que é vital para voltar ao investimento, para voltar ao emprego, é planejar. Não é possível que alguém me contrate e não me pague. Sim. Então, hoje nós estamos com mais de 3 mil obras paradas no Brasil por falta de pagamento, desde 2014. Ou seja, várias empresas quebraram em consequência disso, né? Quando você olha a estatística, a empresa parou a obra, claro, ninguém perguntou para a empresa por que ela parou ou quebrou. Foi porque não pagaram ela. Minha Casa Minha Vida, para você ter uma ideia, ela começou que eu entregava uma fatura, 2 dias depois, a fatura estava paga. No auge da crise, ela chegou a 120 dias. Ou seja, aquilo que eu me programei para 2 dias, como é que eu aguento 120? Imagine o cidadão ficar 120 dias sem salário. Como é que ele aguenta? Fica, né? É muito difícil ficar desse jeito. Agora, graças a Deus, normalizou. Isso tá 2 dias de novo, está tudo normal, certinho. Mas teve uma época muito difícil. Hoje ainda tem, se não me falha a memória, 35 mil unidades
paralisadas do Minha Casa Minha Vida, e grande parcela delas é justamente por causa disso. A Lava Jato teve algum impacto negativo no setor? Muito obrigado pela pergunta, Renata. Nenhum. Nenhum. Zero defeito. O que acontece? Se tivesse continuado o investimento, alguém estaria presente para executar essas obras. O que acontece? Que o investimento baixou. E o investimento, ao baixar, não tinha obra. Então, por exemplo, se tivesse continuado recurso para investimento, uma empresa nacional teve problema, poderia ter dividido em várias empresas menores, tinha vindo uma empresa do exterior, mas alguém teria feito aquilo. A diminuição da atividade não tem nada a ver com a Lava Jato. Até porque 85% do mercado imobiliário, por exemplo, é de pequenas e médias empresas. Então, quer dizer, a gente viveu recentemente aí a greve dos caminhoneiros de 11 dias que parou o país, mostrando definitivamente que nós precisamos de alternativas, né? Então, tem muito que se fazer no sentido de construção, seja de ferrovias, as próprias estradas brasileiras. Então, trabalho não falta, não é isso? De jeito nenhum. E falta muito planejamento. Isso que você acabou de falar, vou te dar um exemplo, conversando com um pessoal lá da EPL. Por exemplo, eu trazer carga do Nordeste para o Sudeste ou vice-versa, e Sul, precisa de caminhão, precisa de estradas e coisa e tal. Se eu criar e fizer um investimento forte em navegação de cabotagem, que são esses navios que ficam fazendo a costa brasileira, eu não preciso duplicar muitas dessas estradas, porque a mercadoria pode vir de navio, eu não tenho obrigação de trazer por caminhão. Com certeza. Sabe? Então, isso que você falou, existe uma necessidade muito grande hoje de diversificar os investimentos nos vários modais. Só assim você poderá ter uma condição, uma eficiência boa da logística brasileira, o que a gente não tem hoje. A greve dos caminhoneiros deixou isso muito claro. Exatamente. Muito obrigada pela sua participação. Desejamos boa sorte para o setor, porque com certeza isso vai repercutir na economia brasileira. E boa sorte para nós também, né? Que vamos escolher os nossos candidatos aí, né? Isso aí. Muito obrigado a você. Tá bom, muito obrigada. E o Band Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta na próxima semana. Tchau, tchau.